Judas capítulo 1, ou único, do verso 1 ao 11. A palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, essa salvação que nós compartilhamos, eu senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por quê? Ele fez essa mudança no tema da carta. Verso 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, são pessoas perversas, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes. E aí Judas começa a lembrar agora a igreja de coisas que já tinham sido entregues de uma vez por todas. Eu quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, verso 6, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Eu quero lembrar vocês isso. Verso 7, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses que transformam a graça de Deus em libertinagem, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra o diabo. Pelo contrário, o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Que o Senhor repreenda você. Olha que coisa impressionante. Esses, porém, ao contrário do arcanjo Miguel, esses que transformam a graça em libertinagem, esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Vamos ler juntos o verso 11? Vamos ler juntos? Ai deles, porque seguiram e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos conversar um pouquinho novamente aqui nessa carta de Judas. Semana passada nós começamos a conversar nessa carta, nesse texto da palavra de Deus, e hoje eu quero continuar conversando com os irmãos aqui na carta de Judas e desenvolver um pouquinho mais a temática que Judas trabalha aqui nessa carta, e eu quero desenvolver um pouco mais hoje com os irmãos nessa manhã, aquilo que nós começamos a conversar na semana passada. Se você quiser, você pode ouvir, a mensagem está no YouTube da igreja, ali o recorte, você pode ouvir a mensagem da semana passada. Eu faço uma longa introdução e eu quero repetir algumas coisas e desenvolver um pouco, que não deu tempo na semana passada, da gente conversar.
E aí você pode ouvir lá, né, e prestar atenção também aqui na mensagem de hoje. O que Judas está fazendo aqui nessa sua carta? Ele está alertando a igreja. É uma carta de convocação para a batalha, uma luta pela fé. Ele fala: eu quero encorajar vocês a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está convocando a igreja a se envolver na luta pela fé, e ele está fazendo um alerta para essa igreja que ele convoca. Ele convoca porque tem um perigo rondando. Ele convoca a igreja para lutar pela fé, pelo conjunto de verdades espirituais que foram entregues por Deus através dos seus servos apóstolos para a igreja de Jesus, porque essas verdades estão sendo atacadas. Os fundamentos espirituais da nossa fé estão sendo atacados. É o que Judas está dizendo aqui. E ele faz esse alerta. Qual é o perigo que estava acontecendo? Uma infiltração estava entrando na igreja. Ele alerta sobre uma infiltração muito perigosa que estava entrando na igreja de Jesus. O verso 4, Judas capítulo 1, verso 4, diz assim: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, fizeram o quê, irmão? Se infiltraram no meio de vocês. Tem uma infiltração, como a infiltração da água da chuva, que começa a infiltrar na nossa casa, e se a gente não trata, derruba a casa. Ele está dizendo aqui que tem uma infiltração entrando na igreja, que são pessoas. Que infiltração é essa? São pessoas perversas e ímpias, são pessoas que estão trazendo um ensino deturpado, um outro evangelho. São pessoas que estão entrando, se infiltrando, e eles trazem uma doutrina que é diferente daquela doutrina entregue de uma vez por todas pelos apóstolos de Jesus para a igreja. Então ele está falando aqui de pessoas que estão trazendo um ensino muito perigoso para dentro da igreja. E que ensino é esse? Eles estão transformando a graça de Deus em quê? Qual é o ensino deles? Estão transformando a graça de Deus, está aí no verso 4. Estão transformando a graça de Deus em libertinagem. E nós conversamos bastante sobre isso na semana passada. A ideia, meus irmãos, que Judas está denunciando aqui, é aquela ideia que diz assim: Deus é amor. Deus é amor, amém, irmãos? Deus é amor. Deus é bom. E, porque Ele é amor, você pode continuar então vivendo do jeito que você quiser. Deus é amor, e você pode continuar vivendo do jeito que você quiser. Isso é transformar a graça em libertinagem. Eles confundem liberdade com libertinagem. Deus é amor, Ele ama você, Ele aceita você como você é, como você está, e você não precisa se arrepender, você não precisa deixar suas paixões, os seus desejos impuros. Você pode alimentar tudo isso e dar vazão, não tem problema, porque Deus é amor e Deus aceita você do jeito que você é, amém? E é verdade, Deus nos aceita do jeito que a gente é, mas Ele quer deixar a gente do jeito que a gente é? E esse é o sutil engano, que estava se infiltrando, diz Judas, dentro da igreja. E Judas, ele vai pastorear e orientar a igreja quanto a esse problema, que estava se infiltrando dentro da igreja, e um problema muito perigoso. É muito perigoso isso. Olha o que ele fala sobre essas pessoas no verso 12. Capítulo único, verso 12, diz assim, sobre essas pessoas que transformam a graça em libertinagem. Esses são, olha a ilustração, esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Eles são como rochas submersas. Eu pergunto para você, para um barco que está navegando,
Rocha submersa é um perigo ou não? O que ele está dizendo aqui, fala assim, ó, vocês precisam tomar muito cuidado, porque essa infiltração é muito perigosa. Essa rocha submersa afunda até o Titanic. Um Titanic afunda quando bate numa rocha submersa. É perigo, irmãos. O Judas aqui trata isso com todo o empenho. Essa coisa que estava, essa doutrina que estava se instalando dentro da igreja, e ele faz isso juntamente com o apóstolo Pedro, porque a segunda carta de Pedro, o capítulo 2, é praticamente Pedro dizendo a mesma coisa que Judas, e os teólogos acreditam que na verdade Judas leu Pedro e depois estava falando para a igreja, né? São praticamente o mesmo ensino, são muito parecidos, o mesmo capítulo. Pergunto para você, hoje em dia está diferente? Com o que a gente tem ouvido e tem sido pregado, hoje em dia, essa infiltração está no meio de nós também. Um evangelho que diz assim, não, Deus é amor e você não precisa se arrepender de nada, você não precisa deixar nada, você não precisa mudar nada, porque Deus quer que você seja feliz, amém, irmãos? Então Deus quer que você seja feliz, né? Então vem para Jesus e ponto final, né? E aí Judas vai denunciar isso, como também nós precisamos nos alertar para isso. Essa doutrina tem transitado no meio da igreja brasileira de modo muito sutil e na boca de pessoas importantes, mestres importantes têm ensinado essas coisas, nós temos que tomar muito cuidado. Judas vai orientar a igreja, lembrando os irmãos que essas pessoas rejeitam duas coisas. Essas pessoas que transformam a graça numa licença para continuar vivendo do jeito que quiserem, essas pessoas, elas rejeitam duas coisas. Elas rejeitam o senhorio de Jesus e elas rejeitam o temor do Senhor. E nós vimos isso na semana passada, mas não custa lembrar-lhes de novo as mesmas coisas. Eles rejeitam o senhorio de Jesus. No verso 4 do texto que nós lemos, ele fala que transformam em libertinagem a graça. Olha a última frase ali, ó, transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus. E fazem o quê? Negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles querem o Salvador, mas eles não querem o Senhor. Querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Judas diz que eles querem continuar vivendo segundo as suas ímpias paixões. Olha, versos 17 e 18. Judas, verso 17 e 18. Sobre essas mesmas pessoas ele fala: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavras? Vamos ler juntos o verso 18? Eles, nos últimos tempos, amém, irmãos? Então eles querem continuar andando segundo suas ímpias paixões. Paixões aqui são os desejos. Pode ser traduzido por desejos perversos, desejos pervertidos. Preste atenção numa coisa, irmão. Todos nós temos desejos. Tem desejos que são saudáveis, são normais, são legítimos, são lícitos. Eu tenho desejo de afeto, normal, é lícito. Eu tenho desejo por comida, eu tenho um desejo de prosperar na carreira profissional, amém? Isso é bom, todos nós temos desejos. Mas também a palavra de Deus fala que por causa do pecado, todos nós também temos desejos que não são saudáveis. Por causa do pecado, Jesus diz que do coração brotam os maus desígnios, os maus desejos, más intenções. Do coração brotam. Então nós temos
desejos bons e nós temos desejos perversos, todos nós. Por exemplo, você vê aquele político do teu coração na TV, que teu coração odeia, lá na TV, você deseja o que para ele? Né? Você deseja que um caminhão passe em cima. Eu sei como é que é, a gente olha e fala assim, que absurdo, não acontece nada com esse tipo de gente, e a gente já fica o quê? Com desejo o quê? Desejo no coração de que todos nós temos. E aí, qual é a diferença? A diferença é que a sã doutrina diz que você tem que levar tudo a Deus em oração e os seus desejos perversos você tem que negar a si mesmo, não é dar vazão a isso, não é tratar isso como normal, como lícito e está tudo bem. Se a palavra de Deus diz que um desejo que eu tenho, ele não é aprovado por Deus, o caminho do Evangelho fala que eu tenho que negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. Mas essas pessoas, essa infiltração diz assim, não, Deus te ama, Ele quer que você seja feliz, satisfaça todos os seus desejos. Não é errado. Você pode satisfazer. São essas, por isso que Judas aqui, e o Espírito Santo através dele está dizendo assim, ímpias paixões. Tem um adjetivo no desejo, é o desejo perverso. E quem determina o que é perverso ou não? É a ONU? Quem determina o que é perverso? Para nós é o Senhor. Por isso que eles negam o Senhor, porque o Senhor disse, e aí eu queria ler com você, Lucas 9, vou pedir para abrir ali, Lucas 9, 23, Lucas 9, 23, olha que coisa impressionante, e por isso que Judas está dizendo assim, eles negam o Senhor. Sublinhe aí na sua Bíblia, esse texto aqui é importantíssimo, é um texto importantíssimo do Evangelho, uma convocação de Jesus. Jesus dizia a quem? Todos significa o quê? Todos, sem exceção, amém? Não tem exceção. Jesus dizia a todos, na sua Bíblia, sublinhe a palavra todos, porque isso aqui vale igualmente para todos. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Negue-se a si mesmo. Se você quer seguir a Cristo Jesus, e isso vale para todos, tem coisas que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar. Você vai ter que reprimir. Você vai ter que dizer não. Contra si mesmo, porque é negue-se a si mesmo. Mas eu queria tanto prosperar na carreira, eu tenho esse desejo é bom, mas para prosperar, eu vou ter que contar umas 5, 6 mentiras, assim, eu vou ter que contar umas mentiras, uns negócios assim, porque se eu mentir e der certo, meu salário dobra, amém? Aí Jesus fala o quê? Não, você vai ter que negar a si mesmo, filho, tem preço, tomar a sua cruz, a sua, todos nós temos, cada um aqui tem a sua cruz, que é a ideia aqui, para seguir Jesus, eu vou ter que aceitar, eu tenho que voluntariamente aceitar certos sacrifícios que eu vou precisar fazer na minha vida para continuar seguindo a Jesus com fidelidade. Agora, se Jesus diz isso, quando eu digo assim, não, para você seguir Cristo, você não precisa negar a si mesmo, eu estou negando quem? Eu estou negando o Senhor, estou negando Jesus, porque o próprio Jesus falou. Então, esses mestres e essas pessoas que ensinam e transformam a graça em libertinagem, eles estão rejeitando o senhorio do Senhor, eles querem
o Jesus Salvador, mas eles não querem o Jesus Senhor de suas vidas, porque eles querem continuar dando vazão, alimentando suas ímpias paixões. E a palavra de Deus diz que não pode ser assim. Segundo lugar, eles rejeitam o temor do Senhor. Na semana passada eu falei bastante sobre o temor do Senhor. Irmãos, uma das coisas que falta na vida de muita gente é temor do Senhor. Estão brincando com o Evangelho. Estão brincando com a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 20. Com as verdades espirituais, Judas capítulo 1, verso 20, olha que coisa impressionante, diz aí, vou pedir se der para colocar, Judas 1, 20, mas vocês, meus amados, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. A fé é o quê? A fé é o quê, irmãos? Santíssima. Veja como Judas trata a doutrina dos apóstolos com todo temor e respeito. Essa fé não é qualquer coisa. Isso que foi entregue através dos apóstolos de Jesus para a igreja, isso que foi entregue, essas diretrizes, esse conjunto de verdades espirituais é santíssimo. Precisa ser tratado com todo temor. Mas hoje em dia, falta muito temor no coração de muita gente dentro da igreja. O temor do Senhor. Judas ensina aqui que nós podemos ter segurança no Evangelho, amém? Judas equilibra a segurança no Evangelho com o temor do Senhor. Judas diz assim: vocês podem, igreja, vocês podem ter segurança no Evangelho de Jesus Cristo. O que vocês não podem perder é o temor. Não transformem a segurança do Evangelho numa licença para viver de modo irresponsável. Segurança no Evangelho, Judas 1:1. Eu acho maravilhoso como ele começa a carta. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram o quê, irmãos? Chamados, são o quê? E sublinha aí, ele começa falando com uma igreja que eles são chamados, eles são amados, amém? Amados em Deus, e eles são guardados. O último hino que nós cantamos aqui no louvor: Deus cuidará, amém? Está aqui, ó, é verdade, nós somos guardados, amém? Só que para esse pessoal que tem essas qualidades, essa igreja que tem essa marca, ao mesmo tempo ele diz: tenham temor e não brinquem com as coisas espirituais, porque o mesmo Deus que nos ama também é um Deus santo e justo. E aí ele vai usar 3 exemplos no texto que nós lemos, 3 exemplos do juízo de Deus sobre o seu povo e sobre os perversos. O Israel saindo do Egito, saiu do Egito, chegou agora na fronteira da terra prometida, e o que eles fizeram? Eles queriam voltar para onde? Para o Egito. Eles não queriam entrar na nova vida, eles queriam voltar para o Egito. Eles já saíram do Egito ou não? Já foram batizados todos no Mar Vermelho? Já saíram, já foram batizados. Mas eles querem fazer o quê? Eles querem voltar para o Egito. O Senhor aceita? O Senhor abençoa? O Senhor fala assim: é isso mesmo, eu amo vocês, podem voltar para as garras do faraó, aleluia, e viver do jeito que vocês querem. O Senhor não. Aí fala aqui que Jesus, ele exerceu juízo sobre aqueles que foram incrédulos. Fala dos anjos, os anjos que caíram.
e que estão reservados para o grande dia do juízo. É muito curioso que esse pessoal que transforma a graça em libertinagem, eles rejeitam o senhorio de Jesus, eles rejeitam o temor de Deus, e eles rejeitam também que Deus vai exercer juízo um dia, que a gente vai ter que prestar contas. Eles falam assim: Deus é bom, essa coisa de juízo não existe. Você já está salvo e você não vai passar por nada, fica tranquilo, Deus é amor, e não tem mais juízo, você não vai ter que prestar contas de nada para Deus. E ele está dizendo aqui, lembrando que não, existe um juízo, né? No verso 6, sobre os anjos, para o juízo do grande dia, o grande dia do juízo. Tem um juízo na frente aí, gente, cuidado. A gente vai ter que prestar contas, porque Deus é santo. Verso 7, Sodoma e Gomorra são exemplos de o castigo de um fogo eterno. Sodoma e Gomorra que praticavam a sua imoralidade sexual ao seu bel prazer, foram alvo do quê? Também do juízo e da visitação do juízo de Deus. Então eles rejeitam esse temor, dizem não vai ter juízo nenhum. E a gente precisa, meus irmãos, desenvolver o temor de Deus nas nossas vidas. O que eu quero reforçar para a igreja, e eu espero que a nossa igreja seja assim, que a nossa igreja tenha segurança no Evangelho, mas que a nossa igreja também não perca o temor do Senhor. Tenha segurança de que é amada, e que você tenha segurança que você é guardado por Deus e por Jesus, mas ao mesmo tempo que você tenha temor. O que é esse temor que a palavra de Deus fala? Meus irmãos, temor é uma atitude de reverência pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela palavra, pelas ordens de Deus. É uma atitude de reverência e respeito que eu tenho diante das coisas do Senhor. O contrário do temor é que Judas fala aqui que é uma atitude de atrevimento, é gente atrevida, porque ele fala do arcanjo Miguel, amém, irmãos? O que é o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel não ousou, disputando o corpo de Moisés com o diabo, discutindo com o diabo, ele não ousou pronunciar palavra infamatória contra Satanás. Ele disse que o Senhor te repreenda. Eu acho esse texto impressionante. Mas hoje o que tem de gente hoje que não tem temor, é displicente, brinca com o diabo, não tem temor, assim, ele não tem cuidado, porque ele é arrogante. Ele fala assim: diabo pode vir que eu mato no peito e vem cá, diabo, vem cá. Pode vir, diabo, pode vir quantos demônios quiser, aqui é nós, aqui é ungido, aqui a gente expulsa tudo. Atrevidos, o arcanjo Miguel não foi atrevido. Essas pessoas são atrevidas, tem uma ousadia ruim, que não toma cuidado. Judas está dizendo aqui: igreja, a gente tem que ter temor do Senhor. Nós que somos amados, chamados e guardados, não podemos perder o temor, porque Deus faz juízo, e também porque o diabo existe e o diabo é perigoso. Não brinque com as trevas. Não vá achando que você pode enfrentar Satanás com os pés nas costas. Assim, eu tenho o sangue de Jesus sobre mim, o maligno não me toca, eu vou na porrada, eu vou onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, o maligno não vai me seduzir jamais. Vá brincando, vá se achando todo poderoso, vá achando que você não depende do Senhor soberano para te guardar, e que você dá conta.
Esse pessoal que transforma a graça de Deus em libertinagem, eles são gente sem temor, eles são atrevidos, eles são gente que eles tratam as coisas com desrespeito, as coisas de Deus, seus compromissos com o reino de Deus, é tudo com desrespeito, é na flauta, é na barrigada, isso aí pode deixar. Diz aqui o texto que nós lemos, o verso 12, me chama a atenção que eles se banqueteiam sem receio, sem qualquer receio, falta temor, sem qualquer receio. Não levam a vida com Deus a sério como devia levar, a seriedade dessas coisas que a palavra de Deus revela. Aí eles vão vivendo, porque quando eu fico arrogante, eu fico atrevido, eu perco o temor, sabe o que começa a acontecer? Eu paro de vigiar, porque nada me atinge. Aí eu vou achando, o Judas fala assim, eles são como rochas submersas, isso aí é rocha submersa, mas aí eu falo assim, não me atinge, aí eu pego o meu barco e saio tocando a toda velocidade num lago cheio de pedra, porque eu sou do Senhor, o que vem de baixo não me atinge, sou guardado por Deus. Perde o temor. E aí quando vê, se choca com uma pedra, e quando vê, está com a sua vida submergindo, sendo tragado por esse tipo de ensino e de desvio, que é perigoso, diz Judas. A gente tem que ter temor. Irmãos, nós precisamos ter temor. O que é esse temor? É essa atitude de reverência. Eu acho assim, nós temos muitos exemplos de temor na Bíblia, né? Muitos exemplos do temor do Senhor. Mas eu acho bonito, por exemplo, quando Abraão vai orar pelo seu sobrinho Ló, que estava ali em Sodoma, o texto que é citado aqui. Quando Deus revela para Abraão que ele vai exercer juízo sobre Sodoma, Abraão ora. Vocês lembram desse texto? Ele começa a orar. Aí ele fala assim, mas aí você vê assim um temor do Senhor nesse homem chamado Abraão. Porque como é que ele ora? Ele fala assim, Senhor, o Senhor é o juiz de toda a terra, o juiz de toda a terra faria injustiça, e se houver 50 justos lá? Aí Deus fala assim, não, se houver 50 justos, eu poupo a cidade por amor dos 50. Aí ele continua orando, porque ele sabe que tem pelo menos o sobrinho dele lá, né? Eles continuam orando. Aí ele fala assim, Senhor, não fique irritado comigo. Não fique irritado comigo se eu falar mais uma vez. Isso é temor. É uma atitude de temor diante de Deus. Porque eu sou amigo de Deus. Abraão, ele era escolhido, Deus tinha uma aliança com ele, mas ele não abusa. Quando ele está diante de Deus, ele sabe que eu estou diante do juiz de toda a terra. Então eu tenho essa atitude de cuidado. Moisés, quando o Senhor chama ele na sarça ardente, e ele se vira e se aproxima para ver aquela grande maravilha de como é que a sarça incendeia, mas não é destruída. E ele vai ver essa grande maravilha. Qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o Senhor vira para ele e diz, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Tira a sandália do pé para falar comigo. Temor. O contrário do temor é esse pessoal que vai andando com displicência e com esse atrevimento, com essa falsa segurança. Me parece, meus irmãos, que o Novo Testamento, ele nos autoriza a fazer uma distinção entre medo de Deus e temor do Senhor. O temor do Senhor não é necessariamente um medo de Deus, mas eu creio que envolve uma parcela de medo.
O temor, a palavra carrega isso. Se não, veja a primeira carta de João, vou pedir para a Elô colocar a primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Estão estudando na IBD, né? Primeira de João, né? Amém. Né? Primeira de João 4, 18. Vamos ler juntos? No amor... Amém, irmãos? Então, qual é o perfeito amor? O perfeito amor é o amor do Senhor. Esse é perfeito, o nosso é imperfeito. E o perfeito amor lança fora o medo. Quando eu estou sendo aperfeiçoado no amor, eu vou adquirindo essa segurança. A segurança quando eu estou sendo aperfeiçoado nesse perfeito amor. Então, o que a palavra de Deus ela está dizendo para nós é que eu não preciso ter medo de Deus, mas eu tenho que ter o temor do Senhor. Eu tenho que ter o temor. Porque essas duas realidades precisam estar presentes nas nossas vidas. E eu creio que temor, as pessoas dizem, não é medo de Deus, né? Mas é esse respeito, mas existe uma dose de medo ali nesse temor, porque, irmãos, existe uma medida de medo que é saudável a gente ter, é ou não é verdade? E existe uma medida de confiança que pode ser destrutiva, é ou não é verdade? Então, o que assim, a gente pudesse falar assim, o que é o temor do Senhor? Eu diria assim, o temor do Senhor é esse medo saudável que eu tenho diante da verdade e daquilo que a palavra de Deus me apresenta. É esse receio saudável que eu tenho que ter. Porque quando o medo é um sentimento necessário, quando eu tenho medo, eu faço o quê? Eu me cuido. É ou não é verdade? Agora, se eu estou com excesso de confiança, eu ando de qualquer jeito. Então, não o temor do Senhor, então, é essa atitude de respeito diante de Deus e da realidade e da verdade. E eu gostaria que nós, como Igreja Batista de Itaberaba, tivesse no coração esse alerta e essa convocação de Judas, que Judas faz aqui. Que nós possamos ser uma igreja que está firmada na rocha do Evangelho, amém? Da Boa Nova, que tem segurança, que está sendo aperfeiçoada nesse amor de Deus, amém? E na medida que vai conhecendo e sendo aperfeiçoada nesse amor de Deus, vai perdendo o seu medo, o medo do gafanhoto devorador, o medo de que se eu não bater o cartão certinho, se eu não der o dízimo lá na Igreja Batista Itaberaba, eu vou dar na farmácia. Se eu não der o dinheiro na igreja, vai dar na farmácia. Esse tipo de medo, entendeu? Esse tipo de doutrina falsa, que põe terror para controlar as ovelhas. Quando eu vou me aperfeiçoando nesse amor, nesse perfeito amor, eu vou perdendo esse tipo de medo. Eu vou tendo essa liberdade em Cristo Jesus. Eu desejo que nós, como igreja, nos edificando nessa doutrina dos apóstolos, nessa doutrina do Novo Testamento, lutando por essas verdades espirituais, convicções teológicas fundamentais. É uma igreja fundada na doutrina, amém? Fundada na doutrina, vai se aperfeiçoando nesse amor e tem segurança do Evangelho. Vai lançando fora o medo. Não se deixa enrolar por nenhum falso profeta, que fica usando o medo para controlar e para pôr terror, porque ela está segura,
porque ela sabe que é chamada, ela sabe que é amada, e ela sabe que ela é guardada. Mas ao mesmo tempo, eu desejo que a nossa igreja continue firme nessa sã doutrina que diz assim: a gente vai viver essa segurança com temor, sabendo da seriedade das coisas, sem displicência, com o temor do Senhor nas nossas vidas, sabendo que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor, que essas coisas são sérias, sabendo que nem o próprio arcanjo Miguel não ficou de brincadeira com Satanás. Eu também não vou ficar. Vou levar as coisas com seriedade. Eu vou ter esse respeito, porque eu tenho segurança, mas eu também tenho esse temor no meu coração. E nós vamos falar isso para as pessoas. E aí eu encerro como Judas aqui, ele encerra. E nós vamos viver tudo isso. O meu desejo é esse, amém, igreja? Que a gente chegue assim, que sejamos uma igreja assim. E sendo assim, seja instrumento de Deus para resgatar as pessoas que estão sendo enganadas por essas falsas doutrinas. Porque Judas, ele fala assim, do verso 20 em diante, Judas 1, 20 em diante: mas vocês, querida Igreja Batista de Itaberaba, podemos parafrasear aqui, né? Mas vocês, meus amados, edificando-se nessa fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Mantenha-se nesse amor. E tenham compaixão, verso 22, de alguns que estão em dúvida. Compaixão dos que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Aquele pessoal que está lá no juízo, vamos procurar salvar. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com o quê? Mas com o quê? Com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Não é incrível? Esse é o equilíbrio. Detestando a carnalidade, tendo compaixão, preservando o amor de Deus e o temor do Senhor nas nossas vidas, sabendo que eu só vou para a vida eterna pela misericórdia de Deus, amém, irmãos? Mas andando nessa vida, eu quero andar de um modo que agrade ao Senhor. E para agradar ao Senhor, a gente não pode viver de qualquer jeito. Nós temos que nos submeter aos desejos e à vontade do Senhor. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. E nós temos que dizer isso para as pessoas. E falar assim: filho, se você viver do jeito que você quiser, você vai se destruir. Porque o caminho da vida, diz Jesus, aquele que perde a sua vida por minha causa a achará. É quando eu me consagro ao Senhor, eu acho o caminho da vida. E que nós possamos ser assim. O meu desejo, minha oração é que a Itaberaba seja uma igreja assim, uma igreja segura no Evangelho, mas que anda no temor do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos orar. Cuide do modo como você vive, cuide a maneira como você anda. Vamos ficar em pé. O Senhor cuida de você e você também precisa vigiar e se cuidar. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos visto, Senhor, hoje em dia,
infiltrações no meio do teu povo, infiltrações perigosas, Senhor, rochas submersas, que tem o poder de destruir, Senhor, o caminho dos teus filhos. É tudo muito sério. E nós queremos, Senhor, te agradecer pelo Evangelho, pela Tua Palavra, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Ajude, Senhor, a nossa igreja a ser uma igreja que se aperfeiçoa nesse amor, lança fora o medo e desfruta dessa segurança do Evangelho. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que nós possamos fazer tudo isso, experimentar tudo isso com todo respeito, com todo temor, sem molecagem, sem confusão. Senhor, que nós possamos ser humildes, nos livres, Senhor, de nos desviarmos e nos tornarmos pessoas atrevidas, pessoas que não se cuidam, Senhor, pessoas que acham que o Senhor não vai exercer juízo, que não tem consequências de decisão. Não, Senhor, que nós possamos ter temor, que toda a nossa igreja, como diz a Tua Palavra da igreja de Atos dos Apóstolos, que eles se edificavam no temor do Senhor, que a nossa igreja encontre este equilíbrio, este caminho, e mais do que isso, Senhor, que o Senhor nos ajude com compaixão, com paciência e com temor. Nos ajude, Senhor, a resgatarmos pessoas que estão no fogo, aqueles que estão em dúvida e confusão, que com amor, com compaixão, com o amor do Senhor, mas também com temor, com firmeza, possamos ser uma igreja que ajude a resgatar pessoas desse caminho de destruição, uma igreja que evangeliza a graça e a nova vida, libertação da condenação do pecado, mas também libertação da escravidão do pecado. E que possamos fazer tudo isso com compaixão e respeito, firmeza e temor. Obrigado, Senhor. Abençoa a cada um que veio aqui, que hoje à noite, se for da Tua vontade, que possamos estar aqui hoje com o nosso coração fervoroso, louvando o Teu nome, com toda alegria e respeito, louvando o Senhor, porque o Senhor é digno da nossa gratidão. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Cheios de gratidão, nós oramos assim, em nome de Jesus.